Imagine a cena. Pessoas apressadas nas ruas, cada uma mergulhada em seus próprios dispositivos, digitando mensagens e compartilhando selfies. A vida moderna é um turbilhão de atividades, onde cada um busca validação nas redes sociais, enquanto a superficialidade permeia a forma como interagimos. Com tantas opções ao nosso alcance, a expectativa é que quanto mais temos, mais felizes somos. Contudo, o que muitos sentem é um vazio profundo, uma desconexão entre o que aparentam ser e o que realmente são. As redes sociais que deveriam nos unir, muitas vezes nos isolam. As pessoas estão mais conectadas do que nunca, mas ao mesmo tempo a solidão e a ansiedade se tornaram epidemias modernas. Cada like, cada comentário, parece prometer um vislumbre de felicidade. Mas quantas vezes nos sentimos verdadeiramente vistos e compreendidos? A busca incessante por aprovação nas plataformas digitais pode criar um ciclo vicioso de comparação, onde a vida dos outros parece mais brilhante do que a nossa. Além disso, a pressão para ser perfeito nas redes sociais gera uma ansiedade constante. Temos que apresentar uma versão idealizada de nós mesmos, o que muitas vezes resulta em uma desconexão da nossa verdadeira essência. É como se estivéssemos constantemente usando uma máscara, escondendo nossas vulnerabilidades em prol de uma imagem que muitas vezes não reflete a realidade. E nesse jogo de aparências, o que se perde é a autenticidade. Por outro lado, a busca por posses materiais se tornou um dos pilares da vida moderna. A crença de que ter é ser está profundamente enraizada em nossa cultura. As pessoas trabalham arduamente para adquirir bens que acreditam que lhes trarão felicidade e satisfação. No entanto, muitos descobrem que, mesmo com casas, carros e roupas de marca, o que realmente desejam ainda está fora de alcance. O vazio persiste, criando uma crise existencial que se agrava a cada dia. Em meio a esse cenário, as palavras de Jesus ecoam como um chamado à reflexão. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. O que realmente significa nascer de novo? É uma pergunta que transcende o tempo e que nos convida a explorar uma transformação que vai além das superficialidades do dia a dia. O conceito de nascer de novo nos leva a questionar a essência de nossas vidas. É um convite para uma mudança profunda, que nos desafia a buscar algo além das aparências. A transformação que Jesus propõe não se limita a uma nova forma de viver, mas envolve uma renovação interior que nos permite descobrir nossa verdadeira identidade e propósito. Neste caminho de autodescoberta, é crucial entender que a verdadeira felicidade não está em bens materiais ou em validações externas, mas em uma relação genuína com Deus. Nascer de novo significa reavaliar nossas prioridades e valores e buscar um significado que transcenda o imediato. É um retorno às raízes do que realmente importa: amor, compaixão e a busca por um propósito maior. À medida que avançamos nesta jornada, vamos explorar o que significa realmente nascer de novo e como essa transformação pode ser aplicada em nossas vidas modernas. Vamos desvendar as camadas que envolvem essa mensagem e descobrir como ela pode nos ajudar a enfrentar os desafios contemporâneos, como a pressão das redes sociais, o materialismo e o vazio existencial. Nos próximos tópicos, examinaremos a conversa entre Jesus e Nicodemos, onde esse conceito é revelado de maneira clara e poderosa. Discutiremos como essa nova vida pode nos libertar das correntes do materialismo e nos ajudar a encontrar nossa verdadeira identidade em meio à confusão digital. Este é um convite para refletir sobre a vida que temos e a vida que desejamos. Como podemos nos libertar das expectativas externas e descobrir a verdadeira alegria que vem de dentro? Como podemos verdadeiramente renascer e viver de forma autêntica? Prepare-se para uma jornada que promete não apenas responder às suas perguntas, mas também inspirá-lo a buscar uma vida mais plena e significativa. Vamos explorar juntos a beleza da transformação que Jesus oferece e como ela pode ser a chave para preencher o vazio que muitos de nós sentimos. Este é o desafio de nascer de novo no mundo moderno, e a transformação que ele propõe é tanto necessária quanto urgente. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Assim esse vídeo vai chegar para mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. E caso queira se aprofundar na Bíblia e aprender todos os ensinamentos dela, clique no link do comentário fixado. Primeiro ensinamento: o significado de nascer de novo. A conversa entre Jesus e Nicodemos.
Você já parou para pensar o que Jesus realmente quis dizer ao falar com Nicodemos sobre nascer de novo? Será que isso é apenas uma metáfora ou algo mais profundo e transformador? A conversa entre Jesus e Nicodemos, descrita em João capítulo 3, versículo 1 e versículo 21, é um dos diálogos mais significativos da Bíblia. Nicodemos, um fariseu influente e respeitado, busca Jesus em meio à escuridão da noite. Ele é alguém que possui conhecimento religioso e uma posição elevada na sociedade, mas apesar de tudo isso, sente que falta algo essencial em sua vida. Essa busca é um reflexo da condição humana. Mesmo aqueles que parecem ter tudo podem se sentir insatisfeitos e perdidos. Nicodemos aborda Jesus com uma pergunta sincera. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Essa introdução é crucial, pois revela que Nicodemos está aberto a aprender, disposto a explorar as verdades espirituais. Ele não é apenas um questionador, mas um buscador da verdade. No entanto, a resposta de Jesus é surpreendente e direta. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Aqui Jesus apresenta um conceito que pode parecer confuso à primeira vista. O que significa nascer de novo? Nicodemos perplexo pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Essa dúvida é compreensível. A ideia de um novo nascimento não é algo que se pode facilmente compreender com a lógica humana. Nicodemos representa todos nós, que frequentemente lutamos para entender as verdades espirituais que desafiam nosso entendimento natural. Jesus, porém, não está falando de um nascimento físico, mas de uma transformação espiritual profunda. Ele explica: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. O novo nascimento é, portanto, uma experiência que envolve tanto a purificação, a água, quanto a renovação espiritual, o Espírito. É um convite a deixar para trás a velha vida e abraçar uma nova existência, enraizada em Cristo. Para entender essa transformação, podemos compará-la ao crescimento de uma semente. Quando plantamos uma semente, ela inicialmente permanece invisível sob a terra. A mudança que acontece é interna, até que finalmente a planta brota, revelando seu potencial. Da mesma forma, o novo nascimento começa com uma transformação interna, uma mudança de coração e mente, que eventualmente se manifesta em nossas vidas. É algo que pode não ser visível imediatamente, mas que com o tempo produz frutos abundantes. Essa transformação é essencial para navegarmos os desafios do mundo moderno. Vivemos em uma sociedade onde as distrações são inúmeras e a verdadeira conexão espiritual é frequentemente ofuscada por preocupações superficiais. Ao nascer de novo, somos capacitados a ver além das ilusões deste mundo e a buscar o que realmente importa. Essa nova perspectiva nos permite fazer escolhas que refletem nossos valores espirituais, em vez de simplesmente reagir às pressões externas. Mas como essa transformação se aplica à vida moderna? A resposta está na reconexão com nossa essência e na busca de um relacionamento genuíno com Deus. O novo nascimento nos oferece uma nova perspectiva, uma nova identidade que transcende as limitações humanas. Em vez de definirmos quem somos pelo que possuímos ou pelas opiniões alheias, encontramos valor em nosso relacionamento com Cristo. À medida que exploramos o novo nascimento, devemos considerar o papel da água e do Espírito. A água simboliza a purificação, enquanto o Espírito representa a vida nova que recebemos de Deus. O novo nascimento é, portanto, uma transformação holística que abrange corpo, mente e espírito. Essa compreensão é crucial, pois muitas pessoas tentam separar a vida espiritual da vida cotidiana, como se pudessem viver de forma fragmentada. Jesus nos convida a integrar nossa fé em todas as áreas de nossa vida. Além disso, a conversa de Jesus com Nicodemos nos ensina que esse processo é acessível a todos, independentemente de nossa posição social ou status. Nicodemos era um líder religioso, alguém que deveria ter todas as respostas, mas mesmo ele sentiu a necessidade de buscar Jesus. Isso nos lembra que a jornada espiritual é pessoal e contínua. Todos nós temos espaço para crescer e nos aprofundar em nossa fé. A verdade é que não importa quantas conquistas ou conhecimento temos, sempre haverá algo mais profundo a se explorar em nossa relação com Deus. À medida que seguimos nessa jornada,
é vital reconhecer que o novo nascimento não é um evento único, mas um processo contínuo. Assim como uma planta precisa de água, luz e cuidados para crescer, nossa vida espiritual também requer nutrição. Isso se dá por meio da oração, da leitura das Escrituras e da comunhão com outros crentes. Cada um desses elementos contribui para a nossa transformação e nos ajuda a viver de acordo com a nova identidade que recebemos. É interessante notar que após a conversa com Nicodemos, Jesus continua a explicar o propósito de sua vinda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Capítulo 3, versículo 16. Essa mensagem central da fé cristã é que a transformação e o novo nascimento são possíveis através do amor incondicional de Deus. Ele deseja que cada um de nós experimente a plenitude da vida que vem de um relacionamento verdadeiro com Ele. Esse amor é o combustível que impulsiona a nossa transformação. Quando entendemos e aceitamos esse amor, nossa vida ganha um novo significado. Através do novo nascimento, somos libertados das correntes do passado e somos convidados a viver em liberdade e esperança. Isso nos leva a refletir sobre como a vida pode ser mais rica e plena quando nos entregamos a essa transformação espiritual. Além disso, a transformação trazida pelo novo nascimento nos empodera a viver com propósito. Não somos mais definidos por nossos erros passados ou pelas expectativas do mundo. Em Cristo, encontramos uma nova identidade, uma que é marcada pela graça e pela esperança. Essa mudança não apenas afeta nossa vida individual, mas também tem o potencial de impactar aqueles ao nosso redor. Quando vivemos de acordo com nossa nova identidade, nos tornamos exemplos de amor e luz em um mundo que muitas vezes se sente escuro e sem esperança. Uma vida transformada também nos chama a agir. Não é suficiente apenas experimentar a mudança em nossos corações. Somos chamados a refletir essa mudança em nossas ações e relacionamentos. O novo nascimento nos motiva a servir aos outros, a amar aqueles que estão à nossa volta e a ser instrumentos de paz e reconciliação. Ao fazermos isso, não apenas cumprimos o chamado de Cristo, mas também vivenciamos a alegria e a satisfação que vem de viver de maneira altruísta. A conversa entre Jesus e Nicodemos se torna uma poderosa lição sobre a busca por significado e a necessidade de uma transformação interior. É um chamado para todos nós, que independentemente de nossa situação, somos convidados a renascer e a experimentar a plenitude da vida que Cristo oferece. O novo nascimento não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma renovação radical que nos permite viver plenamente e com propósito. Assim, a mensagem de Jesus sobre o novo nascimento se torna um farol de esperança para aqueles que se sentem perdidos ou insatisfeitos. Ao aceitarmos essa transformação, não apenas encontramos nosso lugar no reino de Deus, mas também somos capacitados a viver de forma autêntica em um mundo que muitas vezes tenta nos desviar do caminho. É essa nova vida que nos permite enfrentar os desafios com coragem e fé, e que nos convida a compartilhar a boa nova com aqueles que ainda buscam a verdade. Segundo o ensinamento, identidade e redes sociais, o novo nascimento em um mundo de imagens. Vivemos em um mundo onde nossa identidade parece ser definida pelo número de seguidores e curtidas. Como podemos encontrar uma identidade verdadeira em meio a tantas expectativas digitais? Na era digital, as redes sociais tornaram-se uma extensão de quem somos. Com um clique, compartilhamos nossos momentos mais íntimos, conquistas e até mesmo nossas fraquezas. Mas em meio a essa conexão virtual, surge uma pergunta fundamental. Estamos realmente conectados ou apenas criando uma fachada? Muitas pessoas se veem presas na armadilha de buscar validação através de likes e comentários, definindo sua autoestima pelo feedback que recebem. Essa busca incessante por aprovação pode nos levar a perder nossa verdadeira identidade. A pressão para ser perfeito nas redes sociais é intensa. As imagens que projetamos muitas vezes não refletem nossa realidade, mas sim uma versão idealizada de nós mesmos. A comparação constante com os outros, exacerbada pela exibição de vidas aparentemente perfeitas, pode resultar em ansiedade, insegurança e até depressão. Em um estudo realizado por psicólogos, ficou demonstrado que o uso excessivo das redes sociais está associado a altos níveis de solidão e insatisfação com a vida. Isso nos leva a questionar: onde está a autenticidade em meio a essa superficialidade? Como podemos encontrar uma identidade verdadeira em meio a esse caos digital?
O novo nascimento, conforme ensinado por Jesus, nos oferece uma resposta poderosa. Ao reconhecermos que nossa verdadeira identidade não está nas redes sociais, mas em Cristo, começamos a libertar-nos das correntes que nos prendem à validação externa. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Essa transformação nos convida a desapegar das expectativas do mundo e a descobrir quem realmente somos. Para entender essa dinâmica, é útil considerar uma analogia. A vida nas redes sociais é como usar uma máscara. Mostramos ao mundo o que queremos que vejam, enquanto escondemos nossa verdadeira essência. O novo nascimento é como remover essa máscara, permitindo que nossa verdadeira identidade, enraizada em Cristo, brilhe. Quando reconhecemos que somos amados e aceitos por Deus, independentemente de nossa performance ou da opinião dos outros, encontramos liberdade para sermos autênticos. O apóstolo Paulo nos ensina sobre a importância de nossa identidade em Cristo. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele escreve: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqui Paulo revela que, ao nascermos de novo, não estamos apenas recebendo uma nova identidade, estamos permitindo que Cristo viva através de nós. Isso transforma não apenas nossa percepção de nós mesmos, mas também a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. No entanto, essa nova identidade em Cristo não significa que devemos abandonar completamente as redes sociais. Em vez disso, somos chamados a usar essas plataformas de maneira consciente e autêntica. Podemos ser agentes de mudança, compartilhando mensagens de esperança, amor e verdade. Quando vivemos nossa identidade em Cristo, podemos impactar positivamente os outros, mostrando que há mais na vida do que a superficialidade das redes sociais. Um exemplo inspirador é o de pessoas que usam suas plataformas para promover causas sociais e compartilhar testemunhos de fé. Elas mostram que a verdadeira riqueza não está em seguidores ou curtidas, mas em vidas transformadas. Ao compartilhar nossas histórias de como o novo nascimento nos impactou, podemos encorajar outros a buscar essa mesma transformação. É importante ressaltar que, ao lidarmos com a pressão das redes sociais, devemos também ser gentis conosco. O novo nascimento não é um evento isolado, mas um processo contínuo de crescimento e aprendizado. Podemos cair na armadilha da comparação, mas devemos lembrar que cada um de nós está em uma jornada única. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo nos lembra: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa mensagem nos encoraja a abraçar nossa individualidade e a buscar nosso propósito de forma autêntica. A pressão para se conformar a um padrão digital pode ser esmagadora, mas o novo nascimento nos capacita a viver de maneira contracultural. Ao adotarmos nossa verdadeira identidade em Cristo, podemos resistir à tentação de medir nosso valor pela quantidade de curtidas ou comentários. Em vez disso, nossa motivação deve ser refletir o amor de Deus em nossas ações e interações. Além disso, devemos ser conscientes do impacto que a cultura digital tem em nossa saúde mental e espiritual. Reservar um tempo para desconectar-se das redes sociais pode ser uma prática saudável. Isso nos permite refletir sobre quem somos em Cristo e nos reconectar com nossa essência. O silêncio e a solitude são oportunidades para ouvir a voz de Deus e nos lembrar de nossa verdadeira identidade. Outro ponto importante é que o novo nascimento não se trata apenas de uma transformação individual, mas também de um chamado à comunidade. Ao nos unirmos com outros que compartilham da mesma fé, encontramos um espaço seguro para sermos autênticos. A igreja deve ser um lugar onde podemos ser vulneráveis, compartilhar nossas lutas e apoiar uns aos outros em nossa jornada espiritual. Por fim, ao considerar nossa identidade em um mundo dominado por imagens e validação externa, devemos lembrar que somos mais do que a soma de nossos seguidores e curtidas. Em Cristo somos amados, aceitos e chamados para uma vida plena e significativa. O novo nascimento nos proporciona a liberdade de viver como somos, sem máscaras, e de encontrar nossa verdadeira identidade enraizada no amor de Deus. Quando permitimos que essa verdade transforme nossas vidas, não apenas nos libertamos das expectativas externas, mas também nos tornamos luz em um mundo que anseia por autenticidade.
Em um tempo em que muitos estão presos a padrões irreais, a nossa verdadeira identidade em Cristo pode oferecer esperança e inspiração. O novo nascimento nos convida a descobrir e abraçar nossa verdadeira identidade em meio a um mundo de imagens e expectativas. Através dessa transformação, podemos viver de forma autêntica, impactando positivamente as vidas ao nosso redor e refletindo o amor de Deus em tudo o que fazemos. Em um mundo onde a superficialidade reina, sejamos aqueles que brilham com a luz da verdade e da autenticidade. Terceiro ensinamento: materialismo e o novo nascimento, desapegando-se do supérfluo. O mundo moderno nos ensina que ter mais significa ser mais feliz. Mas será que as posses materiais realmente preenchem o vazio da alma? Vivemos em uma sociedade que frequentemente associa felicidade e sucesso a bens materiais. A publicidade, as redes sociais e até mesmo as conversas cotidianas nos bombardeiam com a ideia de que, quanto mais temos, mais felizes seremos. Porém, essa lógica muitas vezes se revela enganosa, deixando muitos de nós em um estado de insatisfação e vazio existencial. O que realmente nos traz felicidade? O que significa viver uma vida plena em um mundo saturado pelo consumismo? O materialismo é como um ímã que atrai nossas atenções e esforços. Ele nos convence de que a felicidade está a apenas uma compra de distância, mas no fundo, essa busca incessante por posses frequentemente resulta em frustração. As coisas materiais não satisfazem as necessidades mais profundas de nosso ser: amor, propósito e conexão. É como tentar encher um balde furado. Não importa quantas posses adquirimos, o vazio permanece. Jesus abordou essa questão de forma clara em Mateus capítulo 6, versículo 19 e versículo 20, onde nos instrui: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Essa passagem nos lembra que as posses materiais são efêmeras e vulneráveis à deterioração. Em contraste, os tesouros espirituais que acumulamos através do novo nascimento são eternos e imutáveis. Imagine um profissional de sucesso que trabalha longas horas para comprar a casa dos sonhos, o carro de luxo e as roupas da moda. No entanto, mesmo com todo esse sucesso, ele se sente vazio. O que falta? O que ele não percebe é que a verdadeira satisfação não vem do que possui, mas de quem ele se torna em Cristo. Assim como o rei Salomão, que em Eclesiastes capítulo 2, versículo 3, 10 e 11 reconhece: E tudo o que os meus olhos desejaram não lhes neguei. Não privei o meu coração de nenhum prazer, porque o meu coração se alegrou em todo o meu trabalho, e esta foi a recompensa de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, e para o trabalho que eu tivera feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e não havia proveito algum debaixo do sol. Salomão teve tudo, mas percebeu que nada disso trouxe verdadeira felicidade. O novo nascimento oferece uma resposta poderosa a essa busca por significado. Quando nascemos de novo, somos chamados a desapegar do materialismo e a redirecionar nossa atenção para o que realmente importa. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 e versículo 17, somos advertidos: Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa passagem nos desafia a refletir sobre o que realmente valorizamos em nossas vidas. O amor pelo mundo e suas posses nos afasta do amor de Deus e do propósito que Ele tem para nós. A transformação que vem com o novo nascimento nos capacita a ver a vida sob uma nova perspectiva. A partir do momento em que reconhecemos que somos filhos de Deus, nossos valores mudam. Não precisamos mais buscar a validação em coisas materiais, mas podemos encontrar nossa identidade em nosso relacionamento com Cristo. Isso nos liberta da pressão de manter uma imagem ou de acumular bens para nos sentirmos bem conosco mesmos. Além disso, o novo nascimento nos chama a uma vida de generosidade e serviço. Em vez de acumular para nós mesmos, somos convidados a compartilhar o que temos com os outros. A verdadeira riqueza está em como usamos os recursos que Deus nos confiou. Quando servimos aos outros, encontramos uma alegria que o materialismo nunca pode oferecer. Em Atos capítulo 20, versículo 35, Paulo nos lembra das palavras de Jesus: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vejamos um exemplo prático. Um grupo de jovens decidiu utilizar suas economias para ajudar uma instituição que cuida de crianças carentes. Eles não só doaram dinheiro, mas também dedicaram seu tempo,
organizando eventos para arrecadar fundos e voluntariando-se na instituição. A alegria que sentiram ao ver a transformação na vida dessas crianças foi incomparável. Essa experiência os levou a perceber que, ao invés de acumular bens, a verdadeira felicidade vinha do serviço e do amor ao próximo. Mas como podemos aplicar essa transformação em um mundo que valoriza tanto o consumismo? A resposta está em cultivarmos um coração grato e em focarmos nas bênçãos que já temos. Quando somos gratos, mudamos nossa perspectiva e passamos a valorizar o que realmente importa: relacionamentos, saúde, tempo com a família e a comunidade. Essa mudança de foco nos ajuda a resistir à tentação de buscar constantemente mais e mais. Uma analogia poderosa para compreender o materialismo é imaginar um balde furado. Quanto mais tentamos enchê-lo com posses materiais, mais água se escapa. O novo nascimento é como tapar o buraco do balde, permitindo que finalmente sintamos satisfação. Essa satisfação não é baseada em bens temporários, mas em um relacionamento duradouro com Deus, que nos preenche e nos sustenta. Em João capítulo 2, versículo 27, Jesus diz: "Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará." Essa afirmação nos convida a refletir sobre o que realmente devemos buscar em nossas vidas. Quando nos concentramos nas coisas que têm valor eterno, encontramos um propósito que transcende as posses materiais. Além disso, devemos estar cientes do impacto que o materialismo tem em nossa saúde mental e espiritual. O constante desejo de adquirir mais pode levar a uma vida estressante e cheia de ansiedade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo nos assegura: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus." Essa promessa nos lembra que, em vez de buscar satisfação em bens materiais, podemos confiar em Deus para suprir nossas necessidades. O novo nascimento também nos permite ver o valor intrínseco das pessoas, em vez de nos concentrarmos em suas posses ou status. Quando reconhecemos que somos todos iguais aos olhos de Deus, nos tornamos mais compassivos e generosos. A verdadeira medida do nosso valor não está nas coisas que possuímos, mas no amor que demonstramos aos outros. Isso transforma nossa interação com o mundo e nos leva a agir com compaixão e solidariedade. Por fim, a libertação do materialismo não é apenas uma questão individual, mas um chamado à comunidade. Quando nos reunimos como igreja, somos desafiados a apoiar uns aos outros na busca por uma vida centrada em Cristo, em vez de nos conformarmos com os padrões do mundo. Juntos podemos criar um ambiente onde a generosidade, a gratidão e o serviço são valores centrais. Um exemplo notável dessa comunidade generosa é encontrado em Atos capítulo 2, versículo 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Essa descrição da igreja primitiva mostra um modelo de vida que valoriza a partilha e a solidariedade, em oposição à acumulação individual. Hoje, muitos cristãos estão adotando esse princípio de generosidade. Organizações e igrejas em todo o mundo estão se unindo para ajudar comunidades carentes, seja através de doações financeiras, doações de alimentos ou voluntariado. Essas ações não apenas ajudam aqueles que estão em necessidade, mas também refletem a luz de Cristo em um mundo muitas vezes escuro e materialista. Para resumir, o novo nascimento nos convida a desapegar do materialismo e a buscar uma vida de propósito e significado. À medida que nos afastamos das posses efêmeras e buscamos tesouros eternos, encontramos satisfação e alegria que não podem ser compradas. Essa transformação nos capacita a viver de maneira autêntica, refletindo o amor de Deus em tudo o que fazemos. Quando entendemos que nossa identidade e valor não estão nas coisas que possuímos, mas no amor de Deus e em nosso relacionamento com Cristo, podemos finalmente nos libertar das correntes do materialismo. Assim, seremos capazes de viver de forma contracultural, impactando positivamente as vidas ao nosso redor e refletindo o amor de Deus em tudo o que fazemos. Quarto ensinamento: o vazio existencial e o propósito no novo nascimento. Vivemos em uma época de grandes avanços tecnológicos e científicos, mas o número de pessoas que lutam contra o vazio existencial nunca foi tão alto. Como o novo nascimento oferece uma resposta? Em meio a inovações e conquistas, muitos se sentem perdidos e sem direção. A era moderna,
com suas promessas de felicidade e realização, muitas vezes deixam um gosto amargo de insatisfação. Por que, em meio a tantas bênçãos, ainda encontramos tantas pessoas lutando com o vazio existencial? A resposta pode estar nas nossas expectativas e no que realmente buscamos para preencher nossos corações. O vazio existencial é uma das maiores crises da atualidade. Em um mundo que valoriza o sucesso, a fama e a riqueza, muitos se sentem presos em uma corrida sem fim, buscando algo que parece sempre fora de alcance. Este fenômeno é amplamente discutido na literatura e na psicologia, mas é na Bíblia que encontramos a verdadeira resposta para essa questão. Jesus nos oferece uma visão clara sobre a verdadeira vida. Em João capítulo 10, versículo 10, ele afirma: "Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Esse versículo não se refere apenas à vida material, mas a uma vida plena, rica em propósito e significado. O novo nascimento é a chave para essa transformação. Quando nascemos de novo, somos introduzidos em uma nova realidade, uma vida que transcende as limitações deste mundo. Para ilustrar essa busca, pense em um executivo de sucesso que tem tudo: dinheiro, poder, reconhecimento. Apesar de sua aparência de realização, ele se sente vazio e sem direção. Essa história não é única, muitos compartilham experiências semelhantes. Como na vida do rei Salomão, que em Eclesiastes capítulo 1, versículo 14 diz: "Olhei para todas as obras que se fizeram debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito." A vida sem um propósito divino se torna um ciclo interminável de frustração. O novo nascimento nos oferece um propósito claro. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo nos lembra: "Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." Essa nova criação não apenas nos livra do passado, mas nos dá uma nova direção e um novo propósito. Quando somos renovados em Cristo, somos chamados a viver de forma diferente, a buscar o que realmente importa. Como podemos descobrir esse propósito? A resposta está em nosso relacionamento com Deus. Quando buscamos a Ele, encontramos a verdadeira razão para a nossa existência. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus declara: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança." Esses planos nos encorajam a confiar que, mesmo nas dificuldades, temos um propósito que vai além do que podemos ver. Quando falamos do vazio existencial, é essencial reconhecer que a busca por satisfação não deve ser apenas material, mas também espiritual. A busca por Deus e por um relacionamento verdadeiro com Ele é fundamental para preencher esse vazio. Em Salmos capítulo 42, versículo 1 e versículo 2, o salmista clama: "Como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus." Essa sede espiritual é um reflexo de nossa necessidade de conexão com o Criador. Histórias de transformação são poderosas. Pense em figuras como C.S. Lewis, que antes de se tornar um defensor fervoroso da fé cristã, lutou com o vazio e a descrença. Ele escreveu em Cristianismo Puro e Simples: "Se eu encontrasse um prazer que não se dissipasse, um prazer que pudesse suportar a sua própria satisfação, um prazer que não fosse simplesmente uma intermissão do aborrecimento que tem a sua própria razão de ser, eu seria um homem feliz." Para Lewis, o novo nascimento foi o caminho para encontrar essa satisfação verdadeira. A vida abundante que Jesus promete não é a ausência de dificuldades, mas uma vida repleta de significado, mesmo em meio a desafios. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo nos lembra: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus." Essa perspectiva nos ajuda a entender que cada experiência, seja boa ou ruim, pode servir a um propósito maior quando estamos alinhados com Deus. O novo nascimento não apenas transforma nossa vida individual, mas também impacta a sociedade ao nosso redor. Quando vivemos com propósito, inspiramos outros a buscar o mesmo. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus nos ensina: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte." Nossa nova identidade em Cristo nos torna luz em um mundo muitas vezes escuro e confuso. É importante lembrar que essa transformação não é instantânea. A jornada do novo nascimento envolve crescimento e aprendizado contínuos.
Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo nos encoraja: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós a completará até o dia de Cristo Jesus. Essa promessa nos dá a esperança de que Deus está sempre trabalhando em nós, moldando-nos para sermos mais como Cristo. Como podemos enfrentar o vazio existencial de forma prática? A oração, a meditação na palavra de Deus e a comunhão com outros crentes são ferramentas essenciais. Quando nos reunimos como comunidade, encontramos apoio e encorajamento em nossa jornada. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e versículo 25, somos exortados: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros. O apoio mútuo é crucial para vencer as lutas diárias. Em resumo, o novo nascimento nos oferece uma resposta ao vazio existencial que muitos enfrentam. Ao nascermos de novo em Cristo, somos capacitados a viver com propósito e significado. Em um mundo que tenta nos fazer acreditar que a felicidade se encontra nas posses materiais, Jesus nos chama para uma vida abundante, rica em relacionamentos, amor e serviço. Ao buscarmos a Deus, encontramos a verdadeira razão para a nossa existência e o preenchimento do nosso vazio. Hoje você pode escolher aceitar esse presente e começar sua jornada de transformação. Está pronto para nascer de novo e encontrar o propósito que Deus tem para você? Quinto ensinamento: a verdade relativa e o novo nascimento. A verdade absoluta em um mundo de opiniões. O mundo moderno nos ensina que não há verdade absoluta, cada um tem a sua própria verdade. Mas e se houver uma verdade maior, que transcende nossas opiniões? Na sociedade contemporânea, a ideia de que cada um pode definir sua própria verdade se tornou predominante. Esse conceito de verdade relativa permeia discussões sobre moralidade, ética e até mesmo nas relações pessoais. O que é verdade para uma pessoa pode não ser verdade para outra, resultando em uma pluralidade de opiniões que, embora possam parecer libertadoras, muitas vezes levam à incerteza e à frustração. Essa abordagem traz à tona uma pergunta crucial: como podemos encontrar uma base sólida em um mundo que se move em direções tão variadas? Vivemos em uma era de informações rápidas e abundantes, onde opiniões são compartilhadas em segundos nas redes sociais. Isso cria um ambiente onde as vozes mais barulhentas muitas vezes se sobrepõem à sabedoria. Por exemplo, a busca por aceitação nas redes sociais pode fazer com que muitos se sintam pressionados a adotar opiniões que não refletem suas verdadeiras crenças. Essa situação gera um vazio, pois a falta de uma verdade sólida pode deixar as pessoas vulneráveis às influências externas e suscetíveis a se desviarem de seus próprios valores. Imagine uma jovem que, exposta a várias filosofias e estilos de vida, fica confusa. Ela é bombardeada com mensagens contraditórias sobre o que é certo e errado, o que traz felicidade e o que leva à realização pessoal. Essa experiência é comum. Muitos lutam com as mesmas questões. No meio desse turbilhão de opiniões, a verdade se torna um bem escasso. Como ela pode encontrar clareza em meio a essa confusão? Em momentos como este, a busca por uma verdade absoluta se torna essencial. Mas como ela pode ser encontrada? É aqui que o novo nascimento se torna crucial. Jesus nos oferece uma verdade absoluta em meio à incerteza. Em João capítulo 14, versículo 6, ele declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação não é apenas uma doutrina, é um convite para experimentar uma verdade que não muda. O novo nascimento nos conecta a essa verdade que é eterna, estável e real. Jesus também nos ensina sobre a importância de construir nossas vidas sobre fundamentos sólidos. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 e versículo 25, ele diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Construir nossa vida sobre a verdade de Cristo é como edificar uma casa firme, capaz de resistir às tempestades da vida. Em contraste, aqueles que se baseiam em opiniões efêmeras são como uma casa construída sobre areia, vulnerável a desastres. A necessidade de uma verdade absoluta é evidente em várias esferas da vida. Em questões de moralidade, por exemplo, o que é considerado certo e errado varia de uma cultura para outra. Isso gera um dilema ético. Como podemos estabelecer normas e princípios que sejam universais? A resposta pode ser encontrada no caráter imutável de Deus.
Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, lemos: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse versículo nos lembra que enquanto as opiniões humanas mudam, a verdade de Deus permanece constante. A verdade relativa é como construir uma casa sobre a areia. Quando as tempestades da vida vêm, doenças, crises financeiras ou desilusões, essa casa não resiste. Por outro lado, a verdade de Cristo é a rocha sólida sobre a qual podemos edificar nossas vidas. Essa analogia é poderosa, pois nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos e as bases que estabelecemos. Que tipo de fundação estamos escolhendo? Um testemunho de fé pode ser encontrado em Tiago, que nos lembra em Tiago capítulo 1, versículo 6 e versículo 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aqui vemos a importância da firmeza na fé e na verdade. A busca pela verdade é um tema recorrente na vida humana. Todos nós queremos respostas e uma razão para viver. No entanto, muitas vezes nos distraímos com as opiniões do mundo, que nos prometem satisfação, mas não oferecem soluções duradouras. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade é o que todos desejamos, mas ela só é encontrada na verdade absoluta que Cristo oferece. Como podemos viver essa verdade em um mundo que valoriza a opinião pessoal acima da absolvição? A resposta é encontrar uma comunidade de fé que nos apoie na busca pela verdade. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. A comunhão com outros que também buscam a verdade é essencial para nosso crescimento espiritual e entendimento. A prática do encontro e da partilha de experiências ajuda a solidificar essa verdade em nossas vidas. Viver a verdade de Cristo não significa que não enfrentaremos desafios. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, somos exortados: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação é um processo contínuo, onde somos moldados e guiados pela palavra de Deus. Quando nos comprometemos a viver essa verdade, encontramos propósito e direção em meio à confusão. O novo nascimento nos dá uma nova perspectiva. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, somos lembrados: sendo regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Essa regeneração nos conecta a uma verdade que nunca falha. Ao aceitar Jesus como nosso Salvador, somos capacitados a viver de acordo com essa verdade, não apenas em nossas vidas, mas também em nossas interações com os outros. Cada passo nessa nova vida é um passo em direção a uma verdade que nos liberta. Refletir sobre nossas crenças e valores é essencial. Passar tempo na palavra, orando e buscando a direção de Deus ajuda a moldar nossa compreensão da verdade. Salmos capítulo 119, versículo 105. Nos lembra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz da verdade de Deus ilumina nosso caminho, ajudando-nos a navegar pelas dificuldades da vida. A transformação trazida pelo novo nascimento é um testemunho poderoso. Aqueles que experimentam a verdade de Cristo em suas vidas tornam-se agentes de mudança na sociedade. A vida de Paulo é um exemplo notável. De perseguidor da igreja a apóstolo, sua vida foi radicalmente transformada. Em 2 Coríntios capítulo versículo 17, lemos: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova criação não apenas muda a vida do indivíduo, mas também impacta aqueles ao seu redor. Quando vivemos a verdade de Cristo, não apenas recebemos um novo entendimento, mas também uma nova missão. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, Jesus nos comissiona: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Este chamado nos exorta a compartilhar a verdade que encontramos com os outros, impactando o mundo ao nosso redor. Em um mundo onde a verdade é frequentemente distorcida, somos chamados a ser portadores da verdade de Cristo. O novo nascimento nos transforma e nos capacita a viver de maneira diferente. Ao nos alinharmos com a verdade absoluta, encontramos não apenas uma base sólida, mas também um propósito e significado duradouros. Assim como diz em Efésios capítulo 4, versículo 15,
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você está disposto a buscar essa verdade e viver de acordo com ela, mesmo em um mundo de opiniões variadas? O novo nascimento não é apenas uma transformação pessoal, mas um chamado para viver a verdade que liberta e transforma vidas. Sexto ensinamento: as tentações modernas e a vida renovada em Cristo. Entre as tentações da gratificação instantânea, do entretenimento constante e das distrações digitais, como podemos viver a nova vida que Jesus nos oferece? Vivemos em uma era marcada por distrações constantes e um ritmo acelerado. A tecnologia, que poderia ser uma ferramenta poderosa para o bem, muitas vezes se torna uma fonte de tentações que nos afastam de nossa verdadeira essência. As redes sociais, a busca pela gratificação instantânea e a cultura do entretenimento são apenas algumas das pressões que enfrentamos diariamente. Como podemos então permanecer firmes na nova vida que Cristo nos oferece? A gratificação instantânea é uma das principais características do nosso tempo. Temos acesso a informações, produtos e entretenimento a um clique de distância. No entanto, essa facilidade vem acompanhada de um alto custo, a capacidade de esperar e apreciar as coisas que realmente importam. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, somos advertidos: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo, se não houvermos desfalecido, colheremos." Esse versículo nos lembra que a verdadeira colheita muitas vezes exige paciência e perseverança. O entretenimento constante pode nos desviar do nosso propósito e da nossa conexão com Deus. Muitas vezes nos encontramos consumindo conteúdos que não nos edificam, apenas para passar o tempo. Essa distração pode ser sutil, mas é perigosa. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, somos exortados a focar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Essa instrução nos chama a avaliar o que consumimos e como isso afeta nosso crescimento espiritual. As redes sociais, por sua vez, trazem uma nova dimensão de tentação. Elas nos encorajam a comparar nossas vidas com as de outras pessoas, levando a sentimentos de inadequação e inveja. Essa comparação pode criar um ciclo vicioso de busca por validação externa, fazendo com que nos desviemos do nosso verdadeiro valor. Em Salmos capítulo 139, versículo 14, somos lembrados: "Eu te louvo, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem." Reconhecer nosso valor intrínseco em Cristo é fundamental para resistir a essas tentações. É fácil se deixar levar pela distração digital. Passamos horas rolando feeds, assistindo a vídeos e jogando jogos, enquanto nossa vida espiritual fica em segundo plano. Essa distração não apenas nos afasta de Deus, mas também nos impede de cultivar relacionamentos significativos com os outros. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, somos chamados a não nos conformar com este mundo, mas a nos transformar pela renovação da nossa mente. Essa renovação é essencial para nos libertar das amarras da distração. A Bíblia nos adverte sobre a necessidade de vigilância. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, lemos: "Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar." Esta imagem poderosa nos lembra que as tentações são reais e estão sempre à espreita. Para resistir a essas tentações, precisamos estar alerta e preparados. O novo nascimento em Cristo nos oferece um escudo contra as tentações modernas. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo nos exorta a revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa armadura nos protege e nos capacita a enfrentar os desafios diários. Ao vestirmos essa armadura, fortalecemos nossa posição contra as distrações e tentações do mundo. A comunhão com outros cristãos é essencial para resistir às tentações. Quando estamos rodeados por uma comunidade de fé, encontramos apoio, encorajamento e responsabilidade. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e versículo 25, somos exortados a nos reunir e encorajar uns aos outros. Essa união nos fortalece na luta contra as tentações e nos ajuda a manter nosso foco em Cristo. A oração e o estudo da palavra são ferramentas poderosas para resistir às tentações. Em Mateus capítulo 26, capítulo 41, Jesus nos instrui: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." A oração nos fortalece e nos mantém conectados a Deus,
enquanto a palavra é a nossa espada contra as mentiras e distrações do mundo. Quando nascemos de novo, recebemos uma nova natureza. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lemos: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova vida nos dá a capacidade de resistir às tentações e viver de acordo com os propósitos de Deus. A transformação que experimentamos nos capacita a olhar para além das gratificações instantâneas e buscar algo mais profundo e duradouro. Viver com propósito é essencial para resistir às tentações. Quando temos um objetivo claro em nossas vidas, é mais fácil ignorar as distrações que nos cercam. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e versículo 24, somos lembrados: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Essa perspectiva nos ajuda a manter nosso foco em Cristo e em seu reino, em vez de nos deixarmos levar pelas distrações do mundo. A autodisciplina é uma habilidade essencial para resistir às tentações modernas. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e versículo 27, Paulo fala sobre correr a corrida da fé com disciplina. Ele afirma: Mas eu trato meu corpo duramente e o faço escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Essa disciplina nos ajuda a manter nossas prioridades em ordem e a viver de acordo com os padrões de Deus. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo habita em nós, produzindo o fruto do Espírito em nossas vidas. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, lemos sobre essas qualidades: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses frutos nos ajudam a resistir às tentações, pois nos conectam à essência do caráter de Cristo. É importante lembrar que, mesmo em meio à luta contra as tentações, há esperança. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo nos assegura: Não sobreveio a vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não permitirá que sejais tentados além do que podeis. Essa promessa nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus enquanto enfrentamos nossas batalhas diárias. Nascer de novo não é um evento único, mas uma transformação contínua. Essa transformação nos permite viver de maneira plena, com propósito, identidade e verdade em um mundo que tenta nos afastar do essencial. Ao abraçarmos a nova vida em Cristo, somos capacitados a resistir às tentações e a viver de acordo com os propósitos de Deus. Você está pronto para viver essa nova vida? O chamado de Jesus é claro: deixe para trás as distrações e abrace a vida renovada que Ele oferece. A jornada pode ser desafiadora, mas a recompensa de viver em sua verdade é incomensurável. Sétimo ensinamento: o novo nascimento e as relações interpessoais. Como o novo nascimento em Cristo pode transformar não apenas nossa identidade, mas também nossas relações com os outros. Em um mundo onde as conexões muitas vezes são superficiais e temporárias, a profundidade dos relacionamentos humanos é frequentemente sacrificada em nome da conveniência. As redes sociais, por exemplo, podem nos dar a impressão de que estamos mais conectados do que nunca, mas muitas vezes essas conexões são rasas. A verdadeira intimidade e amizade parecem estar em declínio. É nesse contexto que o novo nascimento em Cristo se torna fundamental. Ele não apenas transforma nossa identidade, mas também redefine como nos relacionamos com os outros. Os relacionamentos saudáveis são essenciais para o bem-estar emocional e espiritual. A Bíblia nos ensina sobre a importância da comunidade e do amor mútuo. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, lemos: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa passagem enfatiza que o amor é uma resposta ao amor que recebemos de Deus. Quando nascemos de novo, começamos a experimentar esse amor em sua plenitude, o que nos capacita a amar os outros de forma genuína. Considere a história de Maria, uma jovem que passou anos lutando com relacionamentos superficiais e insatisfatórios. Ela se envolvia em amizades que não a sustentavam e até a levavam a comportamentos destrutivos. Após uma experiência de novo nascimento, Maria começou a entender o valor do amor autêntico. Ela se afastou de amizades que não a edificavam e começou a buscar relacionamentos que refletissem os princípios de Cristo. Maria começou a investir tempo em sua comunidade, envolvendo-se em grupos de apoio e atividades da igreja.
Com o tempo, ela fez amigos que a inspiravam e desafiavam a crescer espiritualmente. Essas novas relações não eram apenas agradáveis, mas também profundas e significativas. Ela experimentou o que é estar em comunhão com outros que compartilham a mesma fé e valores. O novo nascimento nos ensina que o amor deve ser a base de nossas interações. Mateus capítulo 22, versículo 39 nos instrui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa passagem nos desafia a amar os outros da mesma forma que amamos a nós mesmos. Quando reconhecemos nosso valor em Cristo, somos capacitados a ver o valor nos outros. Essa mudança de perspectiva é poderosa. Por exemplo, ao nos relacionarmos com alguém que possa estar enfrentando dificuldades, podemos oferecer apoio genuíno. Em vez de simplesmente sentir pena ou ser condescendente, podemos nos colocar no lugar da outra pessoa, mostrando empatia e compaixão. O novo nascimento nos dá a capacidade de enxergar além da superfície e nos conectar em um nível mais profundo. A transformação espiritual que experimentamos é semelhante ao crescimento de uma semente. Quando uma semente é plantada e nutrida, ela não apenas cresce, mas também produz frutos. Essa metáfora é perfeita para descrever como nossas vidas, ao serem alimentadas pela Palavra de Deus e pela comunhão com o Espírito Santo, começam a produzir frutos em nossos relacionamentos. Esses frutos podem se manifestar em várias formas: amor, bondade, paciência e compreensão. À medida que cultivamos essas qualidades em nossas vidas, influenciamos positivamente aqueles ao nosso redor. Assim como uma árvore frutífera oferece sombra e alimento, nossos relacionamentos, quando fundamentados em amor, podem servir como um abrigo e suporte para os outros. Com novos relacionamentos baseados em amor e compaixão, como podemos também impactar a comunidade ao nosso redor. Quando nos comprometemos a cultivar relacionamentos saudáveis e significativos, o impacto não se limita apenas ao nosso círculo íntimo. A transformação que experimentamos pode se espalhar para a comunidade. Quando as pessoas ao nosso redor veem o amor e a bondade em nossas ações, isso pode inspirá-las a mudar também. Por exemplo, em uma comunidade onde a divisão e o desentendimento predominam, um grupo de amigos que se uniu em Cristo pode se tornar um farol de esperança. Ao se envolverem em projetos comunitários como distribuição de alimentos ou apoio a instituições de caridade, eles demonstram o amor de Deus de maneira prática. Esses atos de serviço não apenas fortalecem os laços entre eles, mas também atraem outros para essa nova forma de vida. Relatos de mudança e transformação em comunidades são inspiradores. Em muitas igrejas, grupos de voluntariado não apenas ajudam aqueles em necessidade, mas também criam laços profundos entre os membros. A história de uma comunidade que se uniu após uma crise é um testemunho poderoso do que o novo nascimento pode fazer. Eles aprenderam a amar e apoiar uns aos outros, tornando-se um exemplo de unidade e compaixão. Para que nossos relacionamentos prosperem, a oração desempenha um papel crucial. Orar uns pelos outros nos ajuda a cultivar um espírito de amor e unidade. Em Filipenses capítulo 1, versículo 3 e versículo 5, Paulo menciona sua gratidão por aqueles com quem compartilha a fé, destacando como a comunhão em oração fortalece os laços. Quando oramos por nossos amigos e familiares, estamos colocando suas necessidades diante de Deus e reconhecendo que somos parte de algo maior. Embora o novo nascimento em Cristo nos dê as ferramentas necessárias para cultivar relacionamentos saudáveis, é importante lembrar que isso não acontece de forma automática. A construção de relacionamentos significativos exige esforço, vulnerabilidade e disposição para perdoar. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, somos instruídos a perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Esse perdão é fundamental para a saúde de qualquer relacionamento. O novo nascimento em Cristo é uma transformação que impacta todos os aspectos de nossas vidas, incluindo nossas relações interpessoais. À medida que aprendemos a amar de maneira autêntica e a cultivar conexões significativas, não apenas mudamos nossa própria vida, mas também impactamos aqueles ao nosso redor. Essa transformação pode se estender à nossa comunidade, inspirando amor, compaixão e unidade. Ao abraçarmos essa nova vida, nos tornamos agentes de mudança, refletindo o amor de Cristo em tudo o que fazemos. E assim como uma semente que gera frutos, nossa vida pode produzir um impacto duradouro no mundo. Oitavo ensinamento: o novo nascimento e a ação social, servindo ao próximo.
O que significa viver o novo nascimento em um mundo que necessita de compaixão e ação? Em um mundo repleto de desafios sociais, desigualdades e injustiças, a questão sobre como podemos fazer a diferença se torna cada vez mais relevante. O novo nascimento em Cristo não é apenas uma transformação interna, mas também um chamado à ação. Quando experimentamos essa mudança, somos impulsionados a olhar para fora de nós mesmos e a servir aos outros, promovendo justiça social e cuidado com o próximo. O novo nascimento nos dá uma nova perspectiva. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lemos: "E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo." Essa nova criação não se limita apenas a nós, mas se estende ao nosso comportamento em relação aos outros. O amor que recebemos de Deus nos capacita a amar e a servir aqueles que estão ao nosso redor. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 13, nos lembra: "Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis a liberdade como ocasião para a carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor." Aqui a liberdade que encontramos em Cristo não é uma licença para agir egoisticamente, mas uma oportunidade de servir com amor. Quando nascemos de novo, nossa vida se torna um reflexo da graça que recebemos. Diversas iniciativas ao redor do mundo exemplificam como o novo nascimento pode motivar ações sociais significativas. Um exemplo é a história de um grupo de jovens em uma cidade grande que, após uma experiência de novo nascimento, decidiu agir contra a fome em sua comunidade. Eles organizaram um programa de distribuição de alimentos que não apenas alimentou pessoas em necessidade, mas também criou um espaço de acolhimento e dignidade. Esses jovens não apenas entregaram refeições, mas também se envolveram com as pessoas que serviam, ouvindo suas histórias e aprendendo sobre suas vidas. Essa interação trouxe um sentido de comunidade e amor que vai além da simples doação de alimentos. Eles estavam fazendo mais do que cumprir uma obrigação. Estavam vivendo sua fé de maneira prática. Outro exemplo é o trabalho de uma igreja que se mobilizou para oferecer abrigo e assistência a famílias sem teto em sua região. Através de doações e parcerias com organizações locais, eles conseguiram criar um centro de acolhimento. Os membros da igreja não apenas forneceram abrigo, mas também ofereceram serviços de aconselhamento e ajuda na reintegração dessas famílias à sociedade. Eles demonstraram que o amor em ação pode transformar vidas. O novo nascimento também nos chama à justiça social. Em Mateus capítulo 25, versículo 30 e 40, Jesus diz: "Pois eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me acolhestes." Este trecho nos lembra que servir ao próximo é um ato de adoração a Deus. Quando cuidamos dos necessitados, estamos cuidando do próprio Cristo. Além disso, o profeta Isaías, em capítulo 58, versículo 6 e versículo 7, descreve o verdadeiro jejum. "Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças os laços da servidão e que deixes livres os oprimidos, e que quebras todo o jugo? Não é que quebras o teu pão ao faminto e que recolhas em casa os pobres e os desabrigados?" O novo nascimento nos leva a praticar a justiça e a compaixão em nossas comunidades, desafiando sistemas que perpetuam a desigualdade. O novo nascimento é como acender uma luz em um quarto escuro. Quando essa luz brilha em nossas vidas, ela nos motiva a iluminar a vida dos outros. Em João capítulo 8, 12, Jesus declara: "Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Essa luz não é apenas para nosso benefício, ela é destinada a ser compartilhada. Ao vivermos essa nova vida, tornamo-nos agentes de mudança. Nossos atos de serviço e compaixão não apenas trazem alívio imediato às necessidades, mas também refletem a luz de Cristo em um mundo escuro. Quando as pessoas veem a luz de Deus através de nossas ações, elas podem ser atraídas a Ele. A igreja desempenha um papel vital na promoção da ação social. Quando os membros da igreja se unem para servir, eles não apenas ajudam a atender necessidades físicas, mas também criam um espaço onde as pessoas podem experimentar o amor de Cristo. A igreja é chamada a ser um corpo unido, e cada membro tem um papel a desempenhar. Em Atos 2, versículo 44 e versículo 45, lemos sobre a primeira igreja. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade.
Esse modelo de comunidade é um exemplo poderoso de como o novo nascimento pode resultar em ação social significativa. Agora que entendemos o papel do serviço na vida renovada, como podemos encorajar outros a também experimentar essa transformação? Uma maneira de encorajar outros é compartilhar testemunhos de transformação. Quando contamos nossas histórias de como o novo nascimento impactou nossas vidas e nos motivou a servir, inspiramos outros a fazer o mesmo. A transparência sobre nossas lutas e vitórias pode criar um espaço seguro para que outros se sintam encorajados a dar o próximo passo. Além disso, a educação é fundamental. Oferecer oficinas ou cursos sobre serviço comunitário e justiça social pode ajudar as pessoas a entender a importância de agir. Muitas vezes as pessoas desejam ajudar, mas não sabem por onde começar. Proporcionar as ferramentas e o conhecimento necessários pode capacitá-las a fazer a diferença. A oração também desempenha um papel crucial na ação social. Antes de iniciar qualquer projeto, é importante buscar a direção e a orientação de Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 27, lemos: A religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A oração nos ajuda a alinhar nossos corações com o coração de Deus e a agir com sabedoria e compaixão. O novo nascimento em Cristo é uma chamada não apenas para a transformação pessoal, mas também para a ação social. Ao experimentarmos o amor e a graça de Deus em nossas vidas, somos levados a olhar para fora de nós mesmos e a servir aqueles que estão ao nosso redor. Nossas ações de compaixão podem iluminar a vida dos outros e inspirá-los a buscar a luz de Cristo. Quando nos unimos em ação, podemos promover a justiça social e fazer uma diferença significativa em nossas comunidades. O chamado para servir é um reflexo do amor que recebemos e uma expressão do nosso novo nascimento. Ao vivermos essa realidade, tornamo-nos agentes de transformação, contribuindo para um mundo mais justo e compassivo. Em meio a um mundo que oferece tantas falsas promessas de felicidade e sucesso, o chamado de Jesus continua ecoando: nasça de novo. Essa transformação não é algo que podemos alcançar sozinhos, mas é um presente de Deus, uma nova vida em Cristo. À medida que exploramos o desafio de nascer de novo no mundo moderno, fica claro que essa jornada é mais do que um simples conceito teológico. É um chamado profundo e pessoal que ressoa em nossos corações e mentes, especialmente em tempos de incerteza e confusão. A transformação que Jesus oferece não é apenas um evento, mas um processo contínuo que nos convida a crescer, mudar e nos aproximar dele. Neste momento, convido você a refletir sobre sua própria vida. O que você tem buscado para encontrar satisfação? Você se sente preso às distrações do mundo, às expectativas das redes sociais ou à pressão do materialismo? O vazio existencial que muitos enfrentam é um sinal claro de que precisamos de algo mais profundo, algo que só pode ser encontrado em Cristo. Em Salmos capítulo 42, versículo 1 e versículo 2, encontramos uma linda expressão de anseio. Como o servo anseia por águas correntes, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa busca é natural e é exatamente essa sede que Jesus deseja saciar. Ele nos oferece águas vivas que nunca secarão. Em João capítulo 1, versículo 12, lemos: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse versículo é um lembrete poderoso de que a nova vida em Cristo não é algo que conquistamos por nossos próprios méritos, mas um presente gracioso que recebemos ao crer nele. Ao aceitarmos esse presente, somos transformados de dentro para fora. É essencial entender que essa transformação não é apenas sobre evitar o pecado ou se conformar a regras. Trata-se de um relacionamento vivo com Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, somos chamados a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa entrega total é o que permite que experimentemos a verdadeira transformação. Não estamos sozinhos nessa jornada. A comunidade de crentes desempenha um papel vital em nossa caminhada espiritual. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e versículo 25, somos exortados a considerar uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir. A comunhão com outros que compartilham da mesma fé nos ajuda a crescer e a permanecer firmes.
É nesse contexto de apoio mútuo que podemos nos encorajar a viver a nova vida em Cristo, resistindo às tentações e permanecendo focados em nosso chamado. A verdadeira transformação acontece quando nos unimos como corpo de Cristo, servindo e amando uns aos outros. Oração e o estudo da Palavra de Deus são fundamentais nesse processo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 e versículo 18, Paulo nos instrui: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A oração nos conecta ao coração de Deus e nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. Além disso, a palavra de Deus é um guia e uma lâmpada para os nossos pés. Salmos capítulo 119, versículo 105. Ao meditarmos na Escritura, permitimos que a verdade de Deus transforme nossa mente e coração, capacitando-nos a viver de acordo com seus propósitos. Quando nascemos de novo, nossa perspectiva muda. Passamos a ver o mundo através dos olhos de Cristo, buscando oportunidades para amar, servir e fazer a diferença. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus nos instrui: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa é a essência da nova vida, viver de tal maneira que outros vejam Cristo em nós. O impacto dessa nova vida não se limita a nós mesmos. À medida que somos transformados, tornamo-nos instrumentos de transformação nas vidas de outros. Nossa luz brilha mais intensamente quando refletimos o amor e a graça de Deus, atraindo outros para sua presença. No entanto, a jornada não é isenta de desafios. A vida cristã é uma batalha constante contra as forças do mundo, da carne e do diabo. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 37, encontramos uma palavra de encorajamento. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. A vitória não está em nossas próprias forças, mas na força de Cristo que habita em nós. Estamos constantemente em transformação, e isso requer humildade e disposição para crescer. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo nos assegura: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Essa promessa nos encoraja a confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas, moldando-nos à imagem de seu Filho. Por fim, precisamos lembrar que nossa esperança não está apenas na vida presente, mas no que está por vir. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, lemos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode perecer, a qual está guardada nos céus para vós. Essa herança é a nossa promessa eterna, uma vida plena e abundante com Cristo. O chamado de Jesus para nascer de novo é um convite à transformação que pode mudar nossas vidas e impactar o mundo ao nosso redor. É um convite para deixarmos para trás as ilusões do materialismo, da validação nas redes sociais e do vazio existencial, abraçando uma nova identidade e um novo propósito em Cristo. Essa decisão pode ser o primeiro passo em uma jornada que transformará não apenas a sua vida, mas também a vida de muitos ao seu redor. Ao nascermos de novo, nos tornamos agentes de mudança, refletindo a luz de Cristo em um mundo que desesperadamente precisa de esperança e amor. Se você se sentiu tocado por esses ensinamentos, compartilhe suas reflexões nos comentários. Queremos ouvir como a palavra de Deus tem impactado sua vida. E se ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade de acompanhar mais conteúdos que podem nutrir sua fé e inspirar sua jornada. Juntos podemos crescer e nos fortalecer em Cristo.